Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vens a esse diminuto canal para buscar aí auxílio aos seus estudos, à sua compreensão de algumas páginas escritas sobre o Espiritismo, em especial acerca sobre esse maravilhoso mundo, ABC da ciência espírita. Maravilhoso mundo de sentimento, mas sobretudo de conhecimento. Como sempre fazemos, hoje, dia 7 de janeiro de 2024. Seja feliz nesse ano, que esse ano possa te abrir as novas cortinas da sabedoria fecunda, possa te abrir as novas possibilidades de desenvolvimento moral e espiritual, para que tu, nas tuas jornadas de trabalho, possa vencer os obstáculos com serenidade, educando a si próprio para outros caminhos que porventura possam surgir, mas que te encontre de uma forma mais definitiva um coração mais delicado e uma mente mais consciente, ambos presentes na tua vida, fazendo-te um precioso ou uma preciosa obreira aqui na terra da missão divina que Jesus nos trouxe, que é a transformação de nós mesmos e a desse planeta. Como sempre fazemos, abrimos uma página maravilhosa desse livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição que nos coube abrir hoje é a 99, a lição Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos de corrupção. Pedro, capítulo 2, versículo 19. E nos ensina Emmanuel: é indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhes a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deve saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, por meio do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Preciosíssima lição que nos enriquece o coração. Deus, nesse momento, possa estabelecer sobre ti aquela tua paz para que tu encontres o equilíbrio, para que tu possas salvar a ti mesmo a partir do conjunto das experiências que podem ser tão dolorosas, mas salutares
para a tua edificação. Tenha certeza disso, irmão e irmã. Tenha certeza disso. Uma das lições mais maravilhosas. E hoje, como nós vemos em grande convulsão verdadeiramente humana, muitos distratores da palavra divina, distratores dos ensinamentos de Jesus, subindo aos púlpitos e nas variadas denominações religiosas para pregar o ódio, para pregar a dissensão entre os irmãos. E a lição diz: fuja, fuja, pois estes estão prometendo uma salvação da qual estão distantes de si mesmos. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão e irmã, a esse diminuto canal. Com grande alegria, vamos em frente, desfrudar novas páginas de aprendizado. Que assim seja. Então, meu irmão, minha irmã, o capítulo que nós vamos falar sobre hoje, né, é o capítulo 11, intercessão. Esse capítulo é tão rico que nós resolvemos dividir em algumas partes. E a primeira parte nós vamos falar sobre o vampirismo recíproco. O livro que nós nos debruçamos é o livro Missionário da Luz, né? Está a sua capa, uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo amigo espiritual de todos nós, André Luiz, publicação de 1943. O capítulo 11, Intercessão, é um capítulo que fala sobre os trabalhos de intercessão, que podemos chamar também intercessão amor. Pois, como explicou Alexandre, não é possível empreender os trabalhos de intercessão sem a devida condição espiritual de amor diante dos fatos lamentáveis que se são defrontados no quadro dos dramas, destinos e acontecimentos na vida terrestre e que na maioria das vezes estão ligados também às condições de desencarnados. O capítulo, portanto, nos enriquece com uma variada apresentação de fenômenos com os quais André Luiz se defrontou em aprendizado com Alexandre, em trabalho de intercessão amor. Mostra o trabalho missionário de intercessão espiritual à jovem esposa viúva, cujo marido cometera suicídio. O capítulo começa evidenciando a face do vampirismo recíproco. A alimentação pelas narinas mostra o resgate espiritual em zona aflitiva, o estágio espiritual dos desencarnados ainda inundados nas sensações materiais, vivendo da absorção de plasma sanguíneo dos animais. Por isso que nós resolvemos então dividir em partes esse capítulo, para que pudesse ficar assim a cada um deles, né, mais demarcado a linha de aprendizagem ou de lição que Alexandre vem nos trazer. Então, o que poderíamos tratar como intercessão, amor? Intercessão nada mais é, sobretudo, do que um benefício espiritual que a nós é concedido por um grau de merecimento. E o que ele consiste, a intercessão? A intercessão consiste num grande trabalho espiritual, num grande trabalho de organização de peças, como se fosse um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Por isso que a espiritualidade sempre diz que há muito trabalho no plano espiritual. Então vamos lá, né? Primeiro, né, nós vimos o quê? Nós vimos uma rogativa a Alexandre, né, por parte de duas mulheres que estavam em desdobramento pelo sono.
Uma era a Etelvina, que possuía mais, né, estava uma condição, digamos assim, mais superior de equilíbrio, né, e que encaminhava o problema da sua prima, a Esther, a viúva sofredora. Então, num plano, né, de desdobramento, elas encontraram com Alexandre e Etelvina buscou então apresentar o quadro da prima dela, a Alexandre, para que pudesse fazer uma intercessão. Qual era o quadro? O quadro era o caso do suicídio do esposo, o Raul, esposo de Esther. No caso em que, assim, né, tanto a polícia quanto os anônimos, né, as pessoas, né, os vizinhos, né, que conheciam, acreditavam ter sido, assim, um caso de suicídio. E a viúva, né, a Esther, ela não encontrava razão para aquele suicídio. Ela achava que havia, havia ali um quadro de assassinato. Por quê? Porque o marido dela tinha todas as condições, era amável, né, tinha um bom trabalho, era bem quisto no seu trabalho. Então não havia motivo para ela acreditar nisso. E isso ela se mantinha assim no estado de corrosão sentimental. E a prima, vendo aquele estado, então, no desdobramento, buscou o auxílio, a intercessão de Alexandre para que pudesse acalentar a viúva. E aí, então, se abre o trabalho então, da intercessão no sentido de quê? No sentido de Alexandre buscar entender, né, os fatos que se apresentavam, se de fato era um suicídio ou se de fato havia sido um assassinato. Né? E aí, assim, uma das, um dos pontos iniciais, naturalmente, né, foi a visita de Alexandre junto com André Luiz à casa da Esther. Eles se encontravam no, no momento dessa visita, né, num, num jantar chamado repasto, né? Acho que após ali o jantar. Encontrava-se à mesa, então, né, a Esther, os seus filhos, né, e mais o que os seus dois pais e que Raul tinha deixado, né? Eles então estavam em condições, são dois velhinhos, né, que estavam sendo cuidados por ela. E ela naquele estado dela, assim, perdendo o marido, perdendo aquele, né, perdendo o sustento, né, e uma situação bastante difícil. E aí Alexandre, né, chegando com André Luiz, viu a conversação. E aí Alexandre, a primeira coisa que ele fez de André Luiz foi para que aguçasse o pensamento no sentido de entender a conversação que se travava ali naqueles familiares. E aí André Luiz se defrontou com o fato e diz ele, entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivesse tomando alimentos por absorção. E aí Alexandre vem conversando né, explicando o fato para André Luiz, e ele fala, né, meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Então aqui Alexandre está dizendo o quê? Que aquela falta daquele equilíbrio e que nem e quando ele fala que isso é intuitivo para todos que estimam o reto pensamento, significa o quê? Que nem é preciso ser espírita para entender a falta que faz qualquer equilíbrio que advém de uma relação religiosa equilibrada. Ou seja,
o lar ele fica completamente desguarnecido. O que ele chama aqui, ou seja, não há defesas de paz de espírito. E lá o Alexandre vai, mais uma vez, apresentar, né? Ou seja, a situação está lá na página 118, perdão. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Olha como uma simplicidade Alexandre descreve e resume um quadro que muitas vezes nós vimos em muitos lares e nas diversas situações, e aí muitas das vezes retratadas ali nos filmes, né, de terror, com aquelas assombrações, né? Mas o que Alexandre vem localizar, e vão localizar o que? O problema das situações mentais, em que ele chama das mesmas algemas, ou seja, aquelas condições em que tanto os, né, desencarnados quanto os encarnados, eles estão envolvidos. E aí, esses encarnados, ao encontrar ali naquele lar aquelas condições, né, de envolvimento, eles se aconchegam tanto vivenciando as situações domésticas do dia a dia, os problemas, né, quanto os próprios fluidos vitais da família, chegando até, como se diz, a se alimentar, né, como diz Alexandre, a se alimentar com a parentela nas refeições, naturalmente, né, gozando aí dos fluidos vitais da família, e dormindo nos mesmos aposentos onde elas anteriormente dormiam. Está aí a explicação daqueles quadros que nós vimos aí e que foram e são explorados com verdadeiras, né, assombrações, quanto aqui o Espiritismo desfralda esse véu, mostrando uma visão lógica entre o que? A condição espiritual, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, que favorecem o que? Aquela ligação ali naquele quadro de situação e de condições de apego, né, às vibrações materiais. E Alexandre, na página 119, ele vem explicar, né? Mas você não pode esquecer, aduzir o orientador, né, a André Luiz, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios desencarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego. Olha aí o problema da deseducação espiritual aqui na Terra. Ou seja, ao invés de eles, né, completamente sem nenhum tipo de educação religiosa. Não aquela educação religiosa que simplesmente é aquela leitura mecânica, aquele aprendizado mecânico das palavras, seja da Bíblia ou do próprio Espiritismo, mas aquela vivência do despertamento mental na busca de uma melhoria, de um autoconhecimento e de uma mudança do seu padrão espiritual. Então, o que acontece? Vivendo, né, inundados por aquelas vibrações de apego das paixões terrenas, sejam elas, aqui no caso, vivenciadas, né, pelos próprios dramas situacionais em que a família se encontrava, ou seja, não está aí simplesmente, né, aqueles dramas de drogas, né, que a gente vê, ou aquele drama, né, de, né, relações sexuais desenfreadas, mas simplesmente aquele afundamento nos problemas, nos obstáculos em que eles viviam. E aí, sem aquela educação espiritual suficiente,
para que pudéssemos libertá-los daquelas condições mentais e, portanto, aquilo aprisionava ou retia também aqueles espíritos, irmãos, familiares desencarnados, mas sem aquela educação. E encontrando neles nenhum processo educativo maior, buscavam ali então se acercar, como se estivesse em conjugação também familiar mediúnica. E aqui Alexandre, lá na página 120, explica derradeiramente o quadro para André Luiz. Aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados em análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falam. E aí, então, assim, a partir daí, ou seja, André Luiz vai ouvir todo o quadro relatado pelos familiares, tá? E, portanto, seguir um diálogo entre os encarnados, na qual os familiares desencarnados aconchegavam-se em idêntica condição mental, chegando a abraçar fisicamente, né, espiritualmente, né, os familiares encarnados, comovidos diante das lamentações que a todos se prendiam, portanto, numa rede de troca fluido magnético. E aí é muito interessante porque Alexandre aí localiza um problema. Qual é o problema? É o problema do vampirismo recíproco, ou seja, aquele quadro em que os encarnados, tá certo? A partir da sua deseducação espiritual e a partir da sua inundação nos problemas, né, nos problemas vivenciados na Terra, eles acabam ligando-se aos familiares, prendendo os familiares numa rede de o quê? Uma rede de lamentação em que todos se conjugam numa troca que é fluido magnético. E aí se dá o que Alexandre conceitua naturalmente na espiritualidade, entende como um vampirismo recíproco. E aí é muito interessante como se difere esse quadro, por exemplo, de uma obsessão. Porque uma obsessão está por trás do que? Uma condição, tá certo? De resgate. E no vampirismo, muitas das vezes, não existe nenhuma obsessão. No vampirismo, é uma troca, é uma ligação, né? Em que, muitas das vezes, né, o espírito desencarnado, ele não tem nem o que? A condição de que está ocorrendo, de que é um vampiro, de que está se alimentando daqueles fluidos. Tal a sua condição, o que? De ignorância. Vocês vão ver aí, então, essa grande diferença? E aí é muito importante, meus amigos, meus irmãos, né? E aí, como lá na página 121, André Luiz fica então assim, fica de uma maneira assim bastante impactado por aquele quadro e quer buscar ali naquele momento, né, começar a fazer, né, a educação daqueles irmãos desencarnados. E aí Alexandre explica mais uma vez para André Luiz. Seria perder tempo, disse então Alexandre. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutras oportunidades, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Está aí o processo, então, educativo, meus irmãos, ou seja, para que nós não busquemos apenas numa reunião, né? Por isso a importância de um trabalho, né, de educativo que pode se levar ao cabo de algumas sessões, há mais de um ano, porque é um processo ao contrário, de descristalização mental. Entendeu?
Então, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por mais um dia, esse episódio número 47, em que nós ficamos muito felizes em poder dividir aqui nossas pequeninas reflexões que tão bondosamente o espírito, né, as espiritualidades, o espírito de André Luiz, junto naturalmente com uma organização espiritual por trás disso, né, veio nos trazer para nos explicar, para nos educar e nos proporcionar as condições necessárias de entendimento. Seja abençoado nesse ano de 2024. Deus te ilumine o teu coração, meu caro irmão, minha cara irmã. Não, ao se defrontar com os obstáculos da vida, não caia naquelas lamentações que te afundam e podem atrair até aqueles seus irmãos familiares desencarnados, mas em condições ainda de ignorância e que poderiam vivenciar aquelas mesmas conjugações. Portanto, é importante, principalmente diante de irmãos que se encontram nesse quadro, o esclarecimento bondoso, não para assustar-lhes, mas para localizar a necessidade da educação, do autoconhecimento próprios e na busca da edificação interior de cada um na sua casa mental, nossa casa sentimental e na sua casa ambiental. Deus te ilumine, irmão e irmã, hoje e sempre, que assim seja.